Nessa sala está a equipe Ajax do Colégio Olimpo de Goiânia, Vitor Carneiro, César Faria, Igor Okuyama, Pedro Henrique Torres. Equipe Os Pensantes, Objetivo Ponta da Praia, Santos, Bárbara Santiago, João Lucas Silva e Yasmine da Silva. Equipe Tempo Ideal, Instituto Educacional Novos Tempos de Contagem, Minas Gerais. Letícia Machado, Iago Oliveira, Paulo César de Oliveira, Bruna Ramos, Giovanni de Oliveira. Gostaria de apresentar os jurados, começando pelo professor João. João Antônio Martino, professor da Escola Politécnica da USP. Professor Bruno. Professor Vinícius. Professor Vinícius Henrique Auríquio, curso 3º ano, bacharelado em Física em São Carlos. Professor Albert. Boa tarde a todos, Albert Nissimov, engenheiro pela Escola Politécnica da USP e pela Escola Central Marseille. Boa sorte a todos. E professor Herbert. Bom dia a todos. Herbert, professor e educador no Instituto de Física da USP em São Carlos. Meu nome é Thiago Serra, sou da Escola Politécnica da USP e presidente da sessão de hoje. Gostaria de desejar boa sorte a todos. Vamos começar pela rodada 1. Nessa rodada, o time relator será Ajax, o time oponente Os Pensantes e o time revisor Tempo Ideal. Começando os Physics Fights, o time oponente desafia o time relator, lembrando que não podem ser desafiados os problemas de número 8 e número 3. Problema número 4, eu aceito. Problema de número 4, filme de sabão. Crie um filme de sabão em um arame na forma circular. O filme dele deforma quando um corpo carregado é colocado perto dele. Investigue como a forma do filme de sabão depende da posição e da natureza da carga. Experimento 1, carga negativa. Foi usado um tubo de PVC com carga negativa, atritado com cabelo. Vai ocorrer a atração do filme de sabão e o filme deforma ou se desfaz de acordo com a intensidade e proximidade da carga. Vou mostrar o vídeo do experimento. O que aproxima o tubo negativo vai ter a atração da carga. Até ela estourar, dependendo da posição, quando vai chegando mais perto. Isso ocorre porque no filme de sabão, como tem a água, o filete de água, com algumas moléculas de sabão dissolvidas, e a cabeça ligada com a água, porque as duas são polares, assim sucessivamente, e aqui do outro lado também. Quando a carga colocada é negativa, ela vai causar um efeito indutivo nessa molécula, deixando as cargas negativas para a esquerda, juntamente com a cabeça negativa, e vai atrair as cargas positivas. Já nessa outra molécula, ela vai repelir as cargas negativas dessa parte para o final e vai atrair as positivas. Isso gera, nessa molécula, uma atração, essas cargas, e uma repulsão, atração de cá e repulsão. Muito embora a resultante entre essas forças vai ser no sentido da atração para a carga negativa. Quando a carga for positiva, vai ocorrer, ela vai repelir as cargas positivas da cadeia e atrair as cargas negativas. E nessa molécula de cá, ela vai repelir as cargas positivas e atrair as negativas, gerando uma força de atração elétrica aqui, uma repulsão de cá, repulsão, atração pela cabeça e uma atração de cá. E a resultante vai ser de maior intensidade negativa, porque essa parte da molécula tem a cabeça e a parte induzida pela carga no mesmo espaço, enquanto essa tem a parte induzida juntamente com a cabeça, o que tem a anulação de poucas cargas por aqui. Então ela vai ser atraída com uma maior intensidade que a negativa. Nós analisamos a distância e a posição entre a carga e o filme e a natureza e intensidade da carga.
O time oponente agora questiona a equipe relatora pelos próximos 2 minutos. Se eu aproximasse, por exemplo, o filme de sabão de uma bolha feita da mesma solução, aconteceria algum efeito? Creio que não. O tipo de sabão usado para fazer o filme é um parâmetro importante? É sim, porque depende da polaridade da cabeça, se ela for mais polar, e depende do tamanho da cauda, pelos efeitos indutivos. Se a cauda for maior, terão mais efeitos indutivos e mesoméricos. Se for insaturado, o que gerará uma carga momentânea pela indução maior. Bom, primeiro, nós gostaríamos de considerar que o trabalho estava bem feito, muitas informações relevantes, porém eles pecaram em um detalhe. Um paraboloide de revolução teria um formato mais ou menos assim, com os eixos x, y e z, com elipses nos eixos x e y e parábolas nos eixos x, z e y, z. Portanto, essa imagem que eles colocaram aqui compara-se a essa, podendo dizer sim que seria um paraboloide de revolução. Eles responderam certo quanto à tensão superficial, que influenciaria no formato do filme. Bom, você disse que o filme de sabão teria carga, mas eu discordo porque o sabão, na verdade, é um sal de ácido carboxílico, representado pelo C-O, O-, Na+, na forma mais comum usada, por exemplo, em casa, com o CH2, a cadeia, se tantos carbonos forem, CH3. E esse Na+, só vai sofrer ionização e vai sair dessa molécula, deixando a cabeça polar em solução aquosa. Então, esse Na+ estaria aqui na água. Somando-se as cargas, então, totalizaria uma carga total igual a zero. Nós discordamos, pois a composição de sabão pode ser, por exemplo, variar na composição do próprio tipo de sabão usado, e não relativo a um modelo universal para cada tipo de sabão. Então você está admitindo que não para todos os tipos de sabão? Exatamente. Okay, mas então... poderia ter ocorrido alguma coisa dependendo do tipo de sabão usado, poderia ter ocorrido algum efeito ao aproximar de uma bolha feita do mesmo filme. Você falou que a tensão superficial era um parâmetro importante para o formato do filme de sabão. Sim. Como você explicaria isso? Eu explicaria por quê. Por exemplo, quando você puser essa carga aqui, vai ter o afastamento entre as moléculas nessa região. Isso se traduz como a tensão superficial. Então, se a tensão superficial maior, essa região mais esticada, por exemplo, estaria mais suscetível a quebras, a desestruturações. O debate está encerrado. Vamos então agora ao questionamento por parte da equipe avaliadora. A umidade relativa do ar pode atrapalhar ou dar outros resultados ao experimento? Não, a umidade não alteraria. Vocês conseguiram fazer esse experimento? Sim, e deu algum resultado diferente? Como assim resultado diferente? Vocês conseguiram chegar a algum resultado diferente usando outras umidades relativas do ar, fazendo em diferentes dias? Não, variando a umidade relativa do ar, não fizemos experimentos diferentes. Vocês usaram um tubo de PVC atritado. Um material de metal, por exemplo, poderia dar outro resultado para o experimento ou vocês conseguiram testar? Na série triboelétrica, o metal não está na mesma posição do que o PVC, então seria diferente. Vocês utilizaram outros tipos de sabão para poder fazer o experimento? Não utilizamos. Obrigada. Agora a equipe avaliadora faz a sua apresentação pelos próximos 3 minutos. Eu vou começar pela equipe oponente. Os prós foram as perguntas coerentes, foram bem feitas, os bons argumentos para fazê-las e soube explicar algumas das perguntas que foram feitas de forma sucinta. Os contras foram que não soube dar o exemplo matemático no quadro, como foi pedido, e questionou o problema em cima do paraboloide. Da equipe relatora, a explicação do sabão foi boa, o vídeo foi enriquecedor, soube utilizar bem o tempo. Foi dado uma ênfase muito nas cargas e não a posição dos filmes de sabão. Falou bastante das questões polares e apolares, só que não foi explicado. E é pedido no problema como forma o sabão, e dependendo da posição. E isso também não foi falado, foi feito de uma forma só. E não utilizou muitos materiais. Explicou carga positiva, não explicou bem as cargas positivas e negativas, e não soube explicar muito bem as perguntas que foram feitas. Bom, em uma resposta à avaliação da equipe avaliadora,
para as cargas, para as moléculas polares e apolares. Eu falei da polaridade dessas moléculas apenas sendo polar na cabeça e apolar no resto da cauda. Sendo polar na cabeça, ela vai se ligar com a água, porque as duas são polares, vão fazer ligações intermoleculares entre os dois fluidos. E a cauda não vai fazer ligações com a água, por isso ela vai ficar para fora da cadeia, porque ela é hidrofóbica, sendo apolar. E com relação à deformação do filme, depende da posição da carga. Aqui eu dei apenas um exemplo para não entrar em muitas posições, porque não teria, por exemplo, uma fórmula geral para como seria essa deformação do filme. Vamos agora a questionamento por parte do júri. A equipe relatora. Os íons na solução, os íons de sódio no caso, eles têm alguma influência? Não teria influência, porque ele estaria se ligado às moléculas de água. Qual é a relação que você enxerga entre a distância e a força? Quanto maior a distância, menor vai ser a carga. Menor vai ser a força, desculpa. Ok. Perdão. Uma questão para a equipe relatora. Se você fizer várias vezes o experimento com as mesmas condições, a forma que você vai observar da bolha de sabão vai ser a mesma? Creio que sim, se for as mesmas condições. Ou a forma do filme de sabão vai ser a mesma. Qual é o fenômeno físico que poderia explicar a forma de sabão que você obtém? Por que você obtém uma determinada forma e não outra? A atração entre a carga pontual, nesse caso, e o filme de sabão, entre as várias moléculas do filme de sabão. Tá ok. Para a equipe oponente, você sugeriu a ele mudar o formato da ponta de prova carregada. Em ambas as situações, ele disse que o filme é atraído. O que aconteceria se ele mudasse a forma conforme você sugeriu? E teria alguma situação em que o filme seria repelido? Bom, segundo o que eles explanaram, não teria, pois, segundo a explanação deles, seria neutro. Todos seriam atraídos. O formato variaria a forma do paraboloide de revolução, mas na minha concepção continuaria sendo um paraboloide de revolução. Você cita um paraboloide de revolução. Por que não um hiperboloide, por exemplo? Porque um hiperboloide seria um formato um pouco que não estaria de acordo com a posição com a qual o material é puxado, o filme de sabão é atraído. A equipe avaliadora. Vocês citaram a possibilidade de usar uma ponta de prova de metal em vez de um PVC. Qual o parâmetro relevante para a ponta de prova? A gente levou em consideração foi a condução de cargas, por ter sido usado um tubo de PVC e não metal. Foi mais pela condução dos materiais. Com essa última pergunta, encerramos a primeira rodada do Physics Fight número 3. Gostaria de pedir aos jurados as notas. Vamos às notas para a equipe relatora. Professor João, nota 8. Professor Bruno, nota 7. Professor Vinícius, nota 6. A minha nota é nota 7. Professor Albert, nota 8. Professor Herbert, nota 7. Vamos às notas para a equipe oponente. Professor João, nota 7. Professor Bruno, nota 6. Professor Vinícius, nota 6. A minha nota é nota 7. Professor Albert, nota 7. Professor Herbert, nota 7. Vamos agora às notas da equipe avaliadora. Equipe avaliadora, professor João, nota 8. Professor Bruno, nota 9. Professor Vinícius, nota 9. A minha nota é nota 8. Professor Albert, nota 6. Professor Herbert, nota 7. Ok, com isso encerramos a nossa primeira rodada. Retomando então o Physics Fight número 3, sala 3. Vamos à rodada de número 2. Nesta rodada, a equipe relatora será os pensantes, a equipe oponente, tempo ideal, e o revisor, Ajax. Eu proponho a experiência 10, superfície calma.
Rejeito. 11, areia. Nego também. 6, gelo. Aceito. Bom, primeiramente eu queria apresentar o material por nós utilizado. Foram pesos de chumbo, que totalizaram 11 newtons,1. Fios de cobre, um de 0,01 centímetros e um de 0,05 centímetros. Gelos de espessura, de larguras diferentes. Um de largura 5,8 e outro de largura 5,5 e outro de largura 8,3. Nós usamos um cronômetro para medir o tempo da experiência e um paquímetro para fazer a análise dos tamanhos, altura, espessura do gelo, fio. Bom, durante o experimento nós analisamos também a velocidade com que o experimento acontecia, relacionando também com a pressão. Percebe-se pela tabela que quanto maior a espessura do fio, maior era a pressão exercida. E quanto maior a pressão exercida, maior era a velocidade média do experimento. A velocidade média do experimento foi calculado dividindo a altura do gelo pelo tempo decorrido da experiência, medindo em milímetros por minuto. A equipe oponente agora questiona a equipe relatora. Eu queria saber se ao fazer a experiência foi só daquela forma que vocês utilizaram ali no quadro, não foi trocado a forma do fio. Como assim? A posição dele. Ali vocês pegaram do meio para as extremidades maiores. Foi utilizado de outro jeito? Na verdade, isso aqui foi uma figura mais explicativa. Nós usamos a posição do fio dessa forma. Mas se nós usássemos dessa forma, a pressão seria menor, pois o comprimento seria maior e o experimento ocorreria muito mais devagar. Durante o experimento, o nylon não é um material muito resistente, dependendo do peso que for colocado. Aconteceu de arrebentar alguma coisa assim ou não? Não arrebentou. Não? Se quiser, depois nós podemos provar com vídeo. Em geral, a apresentação foi muito boa. Apresentou bem os materiais utilizados, falou bem deles, falou o diâmetro e tudo que eles tinham. Citou a pressão, que é uma coisa importante para poder realizar o experimento, e utilizou melhor o tempo e falou mais coisas. Os contras foi que a visualização não tiveram vídeos nem fotos comprovando o experimento, que não foi mostrado isso. A explicação da fórmula foi um pouco confusa, na opinião do grupo. Poderia ter mudado o experimento usando outros tipos de materiais. Ok, obrigado à equipe oponente. Agora será realizado o debate entre a equipe relatora e a equipe oponente. Bom, como você falou, a explicação da fórmula foi realmente confusa, talvez por nervosismo ou insegurança. Mas, se você permitir, eu gostaria de explicar a fórmula novamente. Bom, se considerássemos que aqui estava o fio e considerássemos x o seu diâmetro e L a largura que ele ocupa sobre o fio, ou sobre o gelo, desculpa. Bom, o comprimento de uma circunferência seria 2πr. Na verdade, o R nós consideramos como x. Como é só metade da circunferência, nós dividimos por 2, cancelando πx. Como a área seria vezes a largura do gelo utilizado, a área calculada seria πx vezes a largura. E a pressão seria esses 11,1 newton dividido por esse πxl. Como que vocês chegaram à conclusão desses dados? Bom, como você se refere à área? Isso. Bom, a área... não poderíamos calcular, por exemplo, comprimento vezes largura, pois não se trata de uma fita, por exemplo, que poderia ser considerada bidimensional. Trata-se de um fio que é um cilindro. Seria um cilindro um pouco menor e não uma fita, por exemplo. Pedimos agora que a equipe avaliadora faça o questionamento para as equipes relatora e equipe oponente. Para a equipe avaliadora, você falou agora do ponto triplo, do gráfico de fases, mas o que esse ponto triplo tem a ver com o experimento em si? O ponto triplo ele seria influenciado porque o gelo precisa derreter e congelar ao mesmo tempo. Então, se a água não tivesse o comportamento anômalo dela, não seria possível realizar o experimento. Para a equipe relatora agora.
Você acredita que a menor velocidade de passagem do nylon seja exclusivamente por causa da baixa condutividade do mesmo? Bom, como nós utilizamos 2 fios, o de nylon e o de cobre, de mesma espessura, de mesmo diâmetro e tudo mais, sim, pois nós medimos o fio de nylon depois que ele já estava esticado, então não contaria, por exemplo, a elasticidade. Mas E a pressão seria a mesma e a velocidade foi muito diferente. se você falou da elasticidade do nylon agora, Uhum. você não concorda que o nylon estaria achatado em cima, não em cima, mas mais embaixo, devido ao contato com o gelo? E não completamente Não, redondo? porque ele era muito fino, 0,01 centímetros é um diâmetro muito desprezível. Então, o achatamento dele seria desprezível da mesma forma. A equipe avaliadora agora deve fazer a sua apresentação. A equipe relatora, foi boa a apresentação da equipe relatora porque ela variou materiais, explicou a teoria fundamental, embora apresentasse lacunas e partes errôneas, apresentou gráficos e valores. Já a equipe avaliadora foi bom porque fez perguntas pertinentes, levando aspectos faltosos na apresentação do relator. Agora, para a equipe relatora. Ela não mencionou a anomalia da água na apresentação, que é simplesmente o princípio-chave do experimento, mas explicou quando foi perguntada e ainda explicou erroneamente. Não analisou a temperatura ambiente, a pressão atmosférica, apresentou variáveis, mas não disseram como obteram todas essas. Não disse quais as condições para o experimento ter início. Já a equipe avaliadora falou do ponto triplo, embora não tivesse praticamente nenhuma relação com o experimento em si, e sim a curva de equilíbrio sólido-líquido. E as duas equipes fizeram diagramas errados, entendo que sejam representativos, mas foi muito errado o diagrama que ambas as equipes fizeram. Bom, primeiro eu queria dizer que eu avaliei também o comprimento do gelo, como ele acabou de dizer, que era L na fórmula. Também, que ele falou do ponto triplo, e concordo também que não seria muito relevante para o experimento, que a anomalia da água até pode ter certa relevância, mas o principal parâmetro a ser analisado seria realmente a pressão, pois é uma reconstituição do experimento de Tyndall. O achatamento do nylon, como eu havia explicado, seria desprezível, pois seu diâmetro, seu diâmetro também era desprezível, de certa forma. Para a equipe relatora, Bárbara, se puséssemos peso igual a 0, você acha que ocorreria o fenômeno? Peso igual a 0? Não, pois a pressão seria 0. E se puséssemos um peso muito elevado, o que você acha que ocorreria? O tempo no qual decorreria a experiência seria muito mais rápido, pois a pressão seria maior. Haveria tempo para recongelar? Para recongelar, dependendo do peso, sim. A equipe oponente. Qual exatamente seria a influência da temperatura ambiente no processo? Poderia ocorrer um derretimento do gelo mais rápido, ou então o seu recongelamento mais rápido também. Calma. O recongelamento seria se estivesse no ambiente mais frio e o derretimento no mais quente. Encerrada então essa segunda rodada, do Physics Fight número 3, vamos às notas do jurado para a equipe relatora. Começando pela equipe relatora, professor João, nota 7. Professor Bruno, nota 7. Professor Vinícius, nota 8. A minha nota é nota 5. Professor Albert, nota 6. Professor Herbert, nota 7. Ok, vamos às notas da equipe oponente. Professor João, nota 8. Professor Bruno, nota 6. Professor Vinícius, nota 7. A minha nota é nota 6. Professor Albert, nota 7. E professor Herbert, nota 7. Finalmente, as notas da equipe avaliadora.
Professor João, nota 8. Professor Bruno, nota 9. Professor Vinícius, nota 9. A minha nota é nota 9. Professor Albert, nota 9. E professor Herbert, nota 9. Encerrando então essa rodada. Voltamos então com o Physics Fight número 3, sala 3. Vamos à rodada de número 3. Nessa rodada, o time relator será o time Tempo Ideal, o oponente Ajax e o revisor Os Pensantes. Problema 8, guia de luz líquida. Aceito. Ok, problema 8, guia de luz líquido, aceito. Problema número 8, guia de luz líquido. Um recipiente transparente é preenchido com um líquido, por exemplo, água. Um jato flui para fora do recipiente. Uma fonte de luz é colocada de forma que um feixe horizontal entre no jato de líquido. Sob quais condições o jato funciona como um guia de luz? Olá, bom dia, meu nome é Bruna e irei apresentar o problema guia de luz líquido. O procedimento foi o seguinte: colocamos um recipiente sobre uma superfície plana e colocamos ele sobre a mesma. Fizemos um furo aqui na parte da frente do mesmo e colocamos um copo de plástico para melhor visualização do guia de luz líquido. Na parte de trás do recipiente, nós incidimos o laser perpendicularmente e horizontalmente dessa forma, fazendo com que o feixe seja iluminado. Pode passar. Como pode ser visto, é realmente formado um guia de luz líquido, por causa que a imagem será totalmente refletida dentro do mesmo. Tá? Na hora que comentarmos o ângulo de incidência, o ângulo de refração será aumentado consecutivamente também. E o contrário também se torna verídico. O que acontece exatamente na experiência? Ocorrerá uma reflexão total, ou seja, uma reflexão interna às paredes da gota. Ou seja, é quando aumenta o ângulo de incidência, fazendo com que o feixe refratado desapareça. Assim, toda a luz será refletida. Quando incidimos o laser dessa forma, como é mostrado aqui, ele irá bater no meio, irá passar do meio, irá voltar no meio 1 e será refletido dentro do mesmo. Pronto. Observando a sua apresentação, de acordo com o que você falou, eu fiquei em dúvida em algumas coisas. Por exemplo, como se pode obter a lei de Snell a partir da primeira lei apresentada? Por causa que, como a primeira lei mostra que estão no mesmo plano, ambas os índices estão ambas as coisas, igual N2, que seria o índice de refração, estão no mesmo plano. Por exemplo, o meio 1 e o meio 2, eles estão no mesmo plano. Então, isso está na questão da fórmula. No início da sua apresentação, você falou que o raio estava sendo incidido paralelamente. Portanto, o ângulo de incidência vai ser zero e não vai ter variação no ângulo que será refratado. No caso, nós utilizamos o ângulo de 180. O seno de 180? O ângulo de 180, nesse sentido. Se você utilizasse frequências de cores diferentes, teria alguma variação? No caso, como foi proposto no experimento, foi utilizado, pedia um laser pointer. Então, nós temos o laser pointer verde e vermelho. Só que não ocorre uma variação estrondosa do índice de refração dos mesmos. Índice de refração da luz. Da luz, no caso. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a equipe pelos vídeos e pelas imagens. Claro, problema técnico acontece. Achei interessante colocar na tabela do índice de refração. E vocês compararam como que isso pode ser usado na vida real. Apesar de não ter explicado em que se assemelha como fibra óptica. Agora, eu achei que alguns pontos negativos da resolução do problema foi que, pelo experimento, vocês não variaram as coisas possíveis. Por exemplo, o líquido utilizado, eu não sei se foi água ou vidro, poderia ter sido óleo ou qualquer outro meio. Eu gostaria de pedir desculpa na relação que eu fiz entre os ângulos, no caso, das cores utilizadas, do verde e do vermelho. Eu tenho aqui uma representação
da refração dos feixes de luz. Certo. Você sabe explicar por que as cores têm... Sim, por causa que os índices de refração da luz são diferentes dependendo da cor. Se o vasilhame que vocês colocaram para coletar água embaixo fosse posicionado mais embaixo, mesmo assim ainda seria um guia de luz? Seria dependendo da posição em que a luz fosse incidida. Dependeria do ângulo e não da altura exatamente. Isso teria de ter um fluxo contínuo, desde que a questão de pressão dê para criar um guia de luz realmente. E se a refringência, ou seja, o índice de refração do líquido fosse menor do que o índice de refração do ar? No caso, o ar, ele já é... Infelizmente, nosso tempo acabou. Passamos agora ao questionamento por parte da equipe avaliadora. Poderá fazer as questões tanto para a relatora quanto para a equipe oponente. Bom, primeiro para a equipe relatora. Por que você, no cálculo do ângulo limite, queria saber por que vocês usaram o coeficiente, o índice de refração do vidro? Nós utilizamos, por exemplo, como podemos incidir sobre esse objeto, ele irá ter que passar do meio ar para o meio, no caso aqui seria tipo um PET, né, do polietileno, 1,54. Aí por isso nós utilizamos, porque vai passar de um meio para o outro antes de atingir a água. No final do guiamento, há uma diferença da chegada da luz verde ou da luz vermelha? Como assim, no caso? No final do guiamento, se vai haver alguma diferença da luz verde para a luz vermelha? Não, por causa que ocorrerá reflexão interna ou total da mesma maneira. Tá. Da equipe oponente agora. Você questionou a altura e o que alteraria? Você acha que alteraria? Se você olhar o teorema de Bernoulli, você vai ver que quanto maior for a altura, maior vai ser a velocidade de vazão. Bom, primeiro eu queria relacionar aos pontos positivos e os negativos da equipe relatora. Primeiramente, os pontos positivos foram essencialmente os vídeos, a demonstração prática, que realmente é o objetivo do problema, fazer experimentação. Porém, foi um pouco confusa em sua explicação sobre, por exemplo, refração, que não é essencialmente desvio, mas também velocidade, mudança de velocidade. Também não foi confusa em relação às respostas ao time oponente. A equipe oponente realmente foi excelente quanto às perguntas que foram pertinentes ao problema. Também soube responder as perguntas do avaliador. A única coisa que eles pecaram foi não ter respondido as próprias perguntas para que houvesse um esclarecimento durante o debate. No caso, como foi citado que não foi utilizada a fórmula, eu poderei demonstrar como a fórmula será usada, só que eu não tenho a tabela dos senos aqui comigo. Então, no caso, seno de L é igual a 1,33, que é o índice, no caso, o índice de refração da água. Sobre 1,5, que é o índice de refração do vidro, que obteríamos seno de L é igual a 0,86. Que no caso, infelizmente, eu não tenho essa tabela para saber qual é o ângulo. Então, seria isso. Finalizada essa etapa, vamos então aos questionamentos por parte do júri. Pedro, né? Fiquei em dúvida numa questão que você mencionou. Acho que alguém lhe perguntou. Se o diâmetro do buraco for menor, você acha que isso tem alguma influência no processo ou não? Então, quando ela perguntou, eu falei que ia aumentar, justificando pela lei da continuidade. Só que esse fluxo vai ser definido, a vazão será definida antes. Então, considerando o referencial na superfície estático, a velocidade seria a raiz de 2GH. Então, o diâmetro não iria interferir. Bárbara, você falou de vermelho. Tem alguma diferença de vermelho e infravermelho? Ou é igual para você?
Bom, o infravermelho seria parte do raio vermelho. E, ocorreria absorção, foi isso que eu havia comentado. Tem uma pergunta para o grupo relator. Nas contas que foram feitas, a água não foi considerada em momento algum. A água tem qual importância para esse problema de guia de onda? Por causa que ela será um meio que será refletido o laser vermelho, no caso. Aí será refletido nas paredes internas do guia de luz. Grupo oponente, rapidamente, que nós estamos quase sem tempo, por favor. Quais os parâmetros relevantes? Brevemente. Então, seria o índice de refração do líquido, para potencializar as reflexões. O fluxo deve ser contínuo e o material tem que ser, no mínimo, translúcido. Tá, ok. Para o grupo relator e para o grupo oponente, foi mencionado sobre a forma do orifício. Para o grupo relator, a forma do orifício tem alguma influência no funcionamento do jato? Do guia? Influenciaria no caso do fluxo de água, por causa que... Existe alguma por forma... causa da maior pressão, menor a área do recipiente. Então, sendo menor, existiria essa relação. Okay. Em relação à forma do furo, para o grupo oponente, a forma... Então, considerando que o feixe teria a mesma forma do furo, o feixe de líquido, quanto mais homogêneo for, por exemplo, uma circunferência, melhor será. Vamos às notas. Começando pela equipe relatora. Professor João, nota 6. Professor Bruno, nota 2. Professor Vinícius, nota 1. Minha nota é nota 1. Professor Albert, nota 3. Professor Herbert, nota 4. Ok? Em relação ao grupo oponente. Professor João, nota 9. Professor Bruno, nota 8. Professor Vinícius, nota 9. A minha nota é 10. Professor Albert, nota 10. Professor Herbert, nota 9. Vamos então ao grupo avaliador. Professor João, nota 8. Professor Bruno, nota 7. Professor Vinícius, nota 9. A minha nota é nota 10. Professor Albert, nota 8. Professor Herbert, nota 7. Ok? Com isso encerramos o Physics Question número 3. Uma salva de palmas a todos. E lembrando que daqui a 30 minutos serão divulgados os finalistas. Os capitães compareçam a essa sala e os demais membros podem acompanhar pelo telão que está instalado lá fora.